A paz de Jesus, queridos irmãos e irmãs, eu me chamo Dayana e nesse tempo sirvo ao Senhor na coordenação da Comissão Nacional de Formação. Estou aqui para dar sequência a essa série de vídeos sobre o processo formativo da Renovação Carismática Católica, essa grande estratégia de evangelização que o Senhor nos deu, esse caminho seguro de discipulado, de crescimento interior. No vídeo da semana passada, nós vimos com o Mário Lúcio sobre o grupo de perseverança, que não faz parte do processo formativo em si, mas caminha lado a lado com ele. E nós precisamos nos esforçar para viver esse serviço no nosso grupo de oração. E hoje nós queremos falar com os coordenadores de grupo de oração, de diocese, de estado, para compreender um pouco melhor qual é o papel do coordenador no processo formativo. Sabemos, irmãos, que a coordenação é um chamado que nasce no coração de Deus. A iniciativa do chamado é sempre de Deus. A palavra do Senhor vai dizer para nós em João 15,16: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, além de nos chamar, o Senhor investe, Ele capacita com os dons, com carismas, Ele dá uma unção especial para o coordenador, para que ele possa cuidar do seu rebanho. Sim, porque o coordenador é chamado a pastorear uma parcela das ovelhas que são do Senhor. E como pastor, ele precisa dar a vida por essas ovelhas. O pastor dá a vida por suas ovelhas. O pastor leva as ovelhas por um caminho seguro, leva as ovelhas para as verdes pastagens. O pastor sabe o que é melhor para as ovelhas. Entendendo isso, nós precisamos compreender que o coordenador, que é pastor das ovelhas, como pastor, ele carrega consigo o essencial para as suas ovelhas. Então, ele é o primeiro, ele dá exemplo, ele conduz, ele é o primeiro formador do seu grupo de oração. Ele forma, primeiramente, com a sua vida, dando testemunho de Jesus Cristo, de uma vida no Espírito, tendo um coração apaixonado por Jesus, pela igreja, pela RCC, mas também ele forma quando se abre ao processo formativo como um todo, porque compreende que a formação trará a base sólida para o exercício da missão. Então, quantos assumem a missão de coordenar e se questionam por onde começar, o que fazer, o que eu preciso fazer? E muitos correm o risco de viver equivocados, pensando que a sua principal missão enquanto coordenador é fazer coisas grandiosas, grandes encontros, grandes eventos. Muito pelo contrário, irmãos. O maior evento que nós podemos promover no nosso grupo de oração, na nossa diocese, é o processo formativo da Renovação Carismática Católica na sua totalidade. Porque ele é um processo completo. Nele nós vivemos todas as etapas da evangelização, como nos ensina a igreja. Inicia com a fase querigmática, o encontro pessoal com Jesus, a fase do encantamento, do apaixonar-se pelo Senhor, que nos leva a querer mais, a ter sede de Deus, a desejar conhecer mais dele. Então encaminhamos os irmãos para a fase catequética, que começa com a formação humana, o módulo básico, onde essa fé vai sendo despertada, esse coração vai sendo moldado, vamos levando conhecimento, espiritualidade, a pessoa passa a conhecer mais sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o nosso movimento, e nesse caminhar, alguns irmãos recebem de Deus um chamado. Algo da parte de Deus para se colocar a serviço do outro. Então, são convidados à formação específica, onde vão se preparar para servir ao Senhor num grupo de oração. Meu irmão, minha irmã, é só isso que nós precisamos fazer. Se nós fizermos isso, fase querigmática, fase catequética, formação específica,
nós já estaremos fazendo tudo que nós precisamos fazer no nosso grupo de oração. Então, o coordenador, ele precisa estar comprometido com esse processo, ele precisa acreditar nesse processo, ele precisa se abrir para esse processo. Primeiramente, precisa que o coração dele acredite e viva esse processo. É uma responsabilidade que Deus confia ao coordenador de oferecer esse alimento sólido, essa caminhada segura. Não é qualquer alimento, né? Porque o pastor, ele sabe o que a ovelha precisa. Então, oferecer aquilo que tem de melhor, esse caminho que Deus traz para nós, que Deus traça para nós, enquanto Renovação Carismática Católica. Então, a motivação inicial precisa estar no coração do coordenador. O zelo, a dedicação, a fidelidade, tudo passa primeiro pelo coração do coordenador, porque o pastor, nós sabemos que é a porta para as ovelhas. Então, o coordenador é a porta do grupo de oração. Tudo passa pelo coração dele, como também ele pode se fechar e essa graça não passar por ele e chegar no grupo de oração. Então, ele precisa estar comprometido, precisa conhecer o processo, na sua essência, o que é, como viver. Ele precisa conhecer o que fazer enquanto coordenador, saber mais sobre a sua missão, e para isso nós temos a formação específica para coordenadores de grupo de oração, membros de núcleo de serviço, que vai trabalhar a missão do coordenador, o chamado, o exercício dela, para que ela possa ser eficaz. Meu irmão, minha irmã, São João Paulo II nos ensina que a formação, ela não é um privilégio de poucos, mas um direito e um dever de todos. Portanto, negar a formação que o movimento nos propõe é negar ao seu povo a capacidade de conhecer a sua identidade, conhecer a sua igreja, correndo o risco, meus irmãos, de termos uma liderança fragilizada, imatura. Como a palavra de Deus vai nos dizer em Oséias: meu povo se perde por falta de conhecimento. Quantos estão se perdendo? Quantos grupos estão se perdendo? Quantos irmãos estão se perdendo pelo caminho? Por isso é urgente nós organizarmos e oferecermos o processo formativo nos nossos grupos de oração. O decreto Apostolicam Actuositatem número 28 vai dizer assim: o apostolado não pode atingir a eficácia plena se não integral. Vejam, é a igreja que está dizendo isso para nós. Não é a Renovação Carismática Católica que inventou esse negócio de formação, um processo formativo. Não, é uma resposta a um pedido da igreja. Quando pede uma liderança bem formada, primeiramente para uma vida de santidade, primeiramente para ser verdadeiro cristão, cristã nesse mundo, e também para estar preparado para as exigências da missão. Precisa estar preparado para dar respostas aos questionamentos que a sociedade nos traz. É por isso que o Senhor inspira para nós esse processo formativo. Meu irmão, minha irmã, coordenador, colocar um servo, um irmão no serviço do grupo de oração, sem a base da formação, sem o processo formativo, é como colocar um soldado à frente da batalha sem as armas necessárias. Com certeza ele será o primeiro que vai ser atingido e certamente ele vai ficar pelo caminho, enfraquecendo também a sua equipe, enfraquecendo também o exército a qual ele faz parte. Oferecer o processo formativo do nosso movimento é primeiramente olhar para a pessoa, para a alma que Deus confiou para nós cuidarmos, para que ela seja fortalecida, levar essa alma a buscar uma vida no Espírito, uma vida de santidade, e depois dessa experiência de estar com o Senhor, de ser moldada por Ele, se houver da parte de Deus um chamado, então nós encaminhamos esse irmão, essa irmã para a missão, para que ele possa ser instrumento de Jesus, para que outros possam receber essa graça do batismo no Espírito Santo. A formação, meu irmão, minha irmã,
precisa ser prioridade dentro do nosso grupo de oração, da nossa diocese. Nós precisamos priorizar o processo formativo. Quantas vezes nós falamos que a nossa liderança não é comprometida, que nós não temos uma liderança madura? Quantas vezes o coordenador se sente sozinho no seu grupo, na sua diocese, até mesmo no seu estado, desamparado na missão? Na maioria das vezes, isso acontece por falta de formação. É um reflexo da nossa caminhada. Estamos servindo, mas sem a base sólida, sem conhecer Jesus de verdade, um conhecimento não só intelectual, mas um conhecimento de experiência. É isso que o processo formativo nos dá. Então, estamos servindo sem a base que nós precisamos, e aí vai refletir lá na frente, porque eu não posso dizer que eu amo Jesus, que eu quero dar a minha vida por Ele, que eu amo a minha igreja, que eu amo o meu grupo de oração, se eu não conheço, se eu não sei o que acontece ali. Então, quero dizer para você, querido irmão e irmã, que se você investir na formação, se seu grupo, seu estado, sua diocese, inserir as ovelhas no processo formativo, mas um processo formativo bem feito, não fazer por obrigação, não fazer porque precisa de servos, não fazer de qualquer jeito, fazer com zelo, com dedicação. Se nós fizermos o processo formativo do jeito que ele precisa acontecer, sem adaptar, sem mutilar, sem dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas fazer na forma que ele foi sonhado e inspirado por Deus, com certeza o resultado disso será homens e mulheres dispostos a lutar pelo céu, a se comprometer com Jesus, a lideranças comprometidas com a igreja, com o movimento da renovação carismática católica e com o grupo de oração. Você, meu irmão, minha irmã, recebeu de Deus a missão de ser guardião da identidade, sentinela, de amar esse movimento, de ser fiel àquilo que ele nos pede. Um dia você experimentou dessa graça, assim você precisa levar ela de forma genuína aos seus irmãos. E nós precisamos, então, como sentinelas e guardiões, seguir aquilo que Deus nos orienta, as moções, os direcionamentos que Deus traz para nós, para que nós não saiamos do caminho, não nos desviemos da rota que Deus preparou para nós, não percamos a nossa identidade. Quando um coordenador assume a sua missão de verdade, todas as ovelhas vão ser conduzidas às verdes pastagens e receberão o alimento que elas precisam. Talvez você esteja se perguntando como isso pode acontecer, como um dia eu me perguntei, como vai acontecer isso na minha realidade, na minha diocese, no meu grupo de oração? A resposta, meu irmão, minha irmã, é simples. É a mesma resposta de Maria, quando ela se coloca diante do anjo e pergunta como se dará isso. E aí ela diz: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Querido irmão, minha irmã, a resposta é essa. Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. É só isso que nós precisamos, irmãos. Não ter medo de dar o nosso sim, de colocar o pé, de dar o passo, porque, assim como o anjo Gabriel disse a Maria, ele diz a nós também: a sombra do Altíssimo, o Espírito Santo vai nos cobrir e vai nos conduzir. Nós sabemos que é exigente, dá trabalho, exige de nós, mas, meu irmão, minha irmã, vale muito a pena fazer a vontade do Senhor e ser obediente àquilo que Ele nos pede, porque assim nós estaremos produzindo muitos e muitos frutos, como o Senhor nos pede no Evangelho de João, que nós meditamos no início dessa nossa partilha. Que Deus te abençoe e te dê a coragem e a ousadia de fazer a vontade dEle no seu grupo de oração, na sua diocese, no seu estado. Um grande abraço.